Oi gente, tudo bom? Eu queria avisar vocês que essa semana vamos ter 2 vídeos, um hoje na terça-feira e outro na quinta-feira, tá bom? Porque eu não postei vídeo semana passada, peço mil desculpas mais uma vez, porque essa semana foi um pouquinho complicada de novo e eu acabei não conseguindo nem gravar, tá? Não foi nem postar, então não deu nem pra gravar, então por isso não teve vídeo. Hoje eu queria falar sobre um assunto um pouquinho delicado, que é sobre o tema desse mês, né, que é o Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio. É um tema que é um pouquinho difícil para mim falar, mas assim, eu queria falar em 2 partes sobre esse assunto. Primeiro, falar com quem não passa por isso, e depois falar com quem passa por isso. Passa por isso o quê, Ana Flávia? Com quem tem pensamentos suicidas, com quem pensa em desistir da vida, com quem tá achando que tá no fundo do poço, que não aguenta mais. Você que não passa por isso, que conhece alguém que passa por isso, ou que vê na mídia pessoas que passam por isso, ou com depressão, ou com algum outro tipo de doença, né, nessa área, porque sim, isso é uma doença, gente, e a gente tem que aceitar isso, tá? Já passou da hora que a gente entender que isso é uma doença, porque qualquer ser humano com a saúde mental estável não pensa em pôr fim na própria vida, tá? Vocês têm que entender isso. Porque não é para chamar atenção. Para analisar o mundo em que a gente está hoje. Quantos meios a gente tem para chamar atenção? Por que a pessoa vai querer desistir da própria vida? Ou por que a pessoa vai querer se machucar? Ou vai querer fazer um drama de tipo, ai meu Deus, eu vou me jogar da ponte ou eu vou me matar. Enfim, não é isso, tá? A pessoa ela não vai fazer isso. Se ela chegar a esse ponto é porque realmente tá difícil para ela. Ninguém faz isso por graça, tá bom? Então parem de achar que é graça, porque é ridículo vocês pensarem desse jeito. Me desculpa, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque assim, quando você faz um vídeo pra internet, você tem 2 riscos. Pode ser que ninguém te veja e pode ser que esse vídeo dá um boom e muita gente te vê. Eu não sei se vai acontecer isso com o meu vídeo ou não, tá? Mas, sei lá, se caso acontecer, eu quero que vocês não me interpretem mal. Porque o que eu falar aqui não é porque é absoluta verdade, você tem que levar isso ao pé da letra, tá? É o meu ponto de vista e não quer dizer que eu tenha razão, que eu esteja certa, é só o meu modo de ver, tá? Então não precisa me julgar. Não precisa vir, você acha que é a dona da razão? Não, eu não sou a dona da razão. É só uma interpretação de acordo com tudo que eu passei. Tá passando caminhão. Não sei se era por muito alto. Enfim. É a minha interpretação, é o meu ponto de vista. Então, assim, eu não tô julgando também. Não tô querendo falar que vocês são um monstro, vocês que atacam. Vocês só são pessoas com um pouquinho de, vamos dizer assim, menos evoluído. Que não conseguiram perceber que essas pessoas precisam de ajuda. Talvez vocês também precisem de ajuda nesse ponto, para entender que essas pessoas precisam de ajuda. Enfim, vamos voltar ao contexto. Então tá, vocês não passam por isso, né? Vocês não têm noção de que essas pessoas estão doentes, de que essas pessoas precisam de ajuda, de que o que elas menos precisam é do seu julgamento, tá? Então assim, o que vocês precisam fazer para ajudar elas? Primeiro que vocês precisam entender e aceitar que elas têm essa doença. Se vocês não conseguem aceitar que elas têm uma doença, se vocês acham que é frescura, se vocês acham que é falta de Deus, se vocês acham que é mimimi, se vocês acham que... Enfim, qualquer pensamento diminuído que vocês acham a respeito dessa pessoa, a primeira coisa que vocês devem fazer é não mencione nenhuma palavra a respeito dessa pessoa ou para essa pessoa. Porque o maior prejudicado vai ser você mesmo. Tem uma coisa que a gente acha clichê, acha que é frasezinha pronta e coisas, mas é muito real. Tudo o que você faz volta pra você. Se você joga um discurso de ódio, vai voltar pra você. E não pense que tipo assim, eu tô jogando os outros e minha vida tá boa. Não. A sua vida tem diversas áreas. Eu tenho certeza que uma delas tá ruim. Isso não é uma, ai meu Deus, estou jogando praga. Não, analisa. Ou você tá com um problema financeiro, ou você tá com um problema na família, ou você tá com um problema amoroso, ou você tá ruim no estudo. Alguma área da sua vida tá com problema.
E às vezes você nem sabe que é por isso, porque é por esse discurso de ódio que você está jogando. Porque a gente atrai aquilo que a gente emite. E isso é real. Não adianta a gente falar assim, Ah, isso aí é mimimi, isso aí é conversa de gente que acredita em lei da atração, que a gente quer conversa de gente que acredita em negócio de nível. E não é, gente, porque eu era descrente disso. E hoje eu sou a prova viva de que isso é verdade. Porque eu já duvidei de tudo o que vocês imaginarem. Para ser bem radical, eu já duvidei até de Deus. E hoje eu sou a prova viva de que, para mim, pelo menos eu não sei a tua fé, mas para mim eu tenho prova de que ele existe. E uma coisa também que eu posso falar a respeito dessas pessoas que sofrem com pensamento suicida, falta de Deus não é. Porque na minha experiência de vida, de todas as vezes que eu tive crise, que eu passei por isso, quem me salvou foi Deus. Eu chego a arrepiar cada vez que eu falo isso e eu chego a me emocionar. Porque eu tenho certeza que quem me salvou foi Deus. Sabe? Quem me impediu todas as vezes de cometer uma besteira foi Deus. Porque eu senti Ele comigo. E eu duvidava. Então, assim, não jogue ódio para essas pessoas. Se você não aceita que ela tem doença, se você não sabe como ajudar ela, porque você também não sabe como se ajudar a melhorar esse pensamento seu, e também deve ter algum problema na sua vida, assim, sei lá, porque a gente não precisa julgar as pessoas, porque a nossa vida não é perfeita, né? A gente julga, também julgo. Não essas pessoas, porque eu já passei por isso. Então, normalmente, quando a gente passa por alguma situação, a gente não julga, né? A gente costuma julgar aquilo que a gente não passou. E tudo bem. Quer dizer, tudo bem não. A gente não deveria julgar. Mas, assim, é uma coisa que meio que errada do ser humano, mas é que o ser humano julga mesmo. Mas, assim, eu não vou lá, não comento, sabe? Eu começo a julgar, de repente eu controlo, assim, eu falo... eu falo tá errado, enfim. Mas tá, vamos pra agora mudar um pouquinho de foco. Você não passa por isso, mas você entende que a pessoa precisa de ajuda, você conhece um amigo, um familiar, e você quer ajudar essa pessoa porque você entende que é uma doença, enfim. Oriente essa pessoa a procurar um profissional, tá? Essa pessoa não aceita um profissional, mas você quer ajudar ela, tenta sentar e conversar. Ou simplesmente olha pra ela e fala assim, vai ficar tudo bem. Eu sei que é clichê. A gente, quando tá nessa situação assim, de sofrimento, de dor, toma conta da gente assim tanto que a gente não vê saída. Então, se chegar alguém e falar pra gente assim, vai ficar tudo bem, a gente tem vontade de pegar. A gente não, a dor da gente, né? Porque a dor consome a gente, que a gente perde. É um pouco estranho falar, mas parece que a gente perde o controle da gente mesmo. Então, a gente tem vontade de pegar a pessoa e falar assim, para, você não tá sentindo a dor que eu tô sentindo, então, não vai ficar tudo bem, sabe? Não vai, eu preciso pôr um fim, senão não vai ficar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem, sabe? Só que aquela dor consome tanto a gente, que a gente não consegue enxergar uma saída, sabe? E a gente fica assim, perdido. Então a gente precisa de alguém, sim, que não desiste da gente ali e que entende que a gente está passando por uma dor e que é difícil lidar com essa dor e que a gente precisa de um apoio ali, sabe? Que a doença, quando ela consome a mente da gente, é pior do que a doença física. Porque a doença física, você toma um remédio, aquele remédio ele vai melhorar ali. Por umas horas, por alguma coisa, ele vai melhorar. Ou a gente deita, dorme, aquilo vai passar. Né? Depende da gravidade, claro, da doença física, né? Mas a doença mental, não. Às vezes a gente toma medicamento, e a gente faz, mas não é assim, pá, de uma hora para outra. Não vai começar a melhorar assim, ai, deu, por exemplo, uma febre, vamos dizer, uma febre, uma doença física, assim, né? Ah, você tomou um remédio, daqui, tipo, 30 minutos já vai começar a baixar a febre. Não, a doença mental não é assim. Você não vai tomar um remédio daqui 30 minutos vai começar a passar o efeito. Não, você vai ficar com aquilo até começar. E você tem que começar a trabalhar a sua mente. Só que pensa, como é que você vai trabalhar uma mente que tá doente? É muito difícil. Então, sim, você precisa da ajuda de um profissional. Só que a gente precisa aceitar a ajuda de um profissional. E até a gente aceitar a ajuda de um profissional leva um tempo. Então, a gente precisa de alguém para nos ouvir. Só que a gente também precisa estar preparado para falar com essa pessoa que vai nos ouvir. A gente tem insegurança de falar e ser julgado, porque assim, quando a gente está doente, assim, né, com esses problemas, com esses pensamentos, eu não vou falar assim com depressão, porque eu acho que não é só a depressão que nos leva a ter pensamento suicida, sabe? Eu acho que é a principal, né, doença, mas não acredito que não seja só ela.
Confesso que eu não fui pesquisar mais a fundo, mas pelo que eu já ouvi, não é só a depressão. Tem vários outros, né? Outras doenças, assim. Enfim. A dor do outro é diferente da nossa. Sabe? Às vezes o que você tira de letra, eu não tiro de letra, sabe? Às vezes o que me dói, não dói em você. E às vezes o que dói em você não dói em mim. Então, aqui mesmo, na minha casa, tem coisa que eu levo ao extremismo. Que algumas pessoas falam pra mim assim, nossa, mas fala que exagero, não precisava tudo isso. Entendeu? Então eu vou dar 2 exemplos pra você entender, do João e do Pedro. O João tem depressão, vou usar a depressão, tá? Pra vocês entenderem. O Pedro não. O João e o Pedro estavam andando no bosque e eles levaram a picada de uma formiga. O Pedro não sentiu dor. O João desmaiou. Deu pra entender? Mais ou menos assim. Ficou um pouco meio, ai, não fala, né? Enfim. Mas é pra você entender. Os dois levaram a picada da mesma formiga. Por que o João desmaiou e o Pedro não? É mais ou menos isso daí. Porque é a mesma coisa de, vamos pôr uma doença física, uma gripe. Tem gente que pega uma gripe, fica de cama. Tem gente que pega uma gripe e não fica de cama. Então, tem pessoas que levam uma crítica construtiva e cresce. Tem pessoas que levam uma crítica construtiva e desaba. Então, é mais ou menos assim. Tem pessoas que recebem um xingamento e liga o botãozinho do... Tem pessoa que recebe um xingamento e tem vontade de desistir da vida. Então, assim, você não sabe o que está passando na vida da outra pessoa, né? Então, essa pessoa, eu tive que entrar nesse contexto porque é por isso que a pessoa que está passando por isso, ela tem medo, porque ela não sabe se você realmente quer ajudar, se você não quer ajudar. Que por mais que você seja um amigo dela, você teve ali o tempo todo, ela não sabe até que ponto você vai aceitar ouvir esse detalhe. Porque vamos supor que às vezes assim, pra ela, a dor dela é tão grande, só que ela não consegue enxergar que ela tá doente. Porque às vezes a gente não sabe que a gente tá com depressão, ou que a gente tá com algum outro transtorno, ou que a gente tá mal. Então assim, por exemplo, às vezes a gente acha que a gente tá querendo desistir da vida porque o nosso namoradinho terminou com a gente. Vamos dar um exemplo assim, que é o que as pessoas... Geralmente você vê na internet assim, ai, quer se matar porque o namorado terminou, entendeu? A gente sempre vê esses comentários desnecessários. E às vezes isso, gente, é a superfície, entendeu? É ali, o que tá ali por cima. O mais básico. Mas embaixo tem muito mais coisa. Tá? E às vezes a depressão tá ali, escondidinha ali. Debaixo desse, o namoradinho terminou com ela, tá? Então vamos dar um exemplo. Aí essa sua colega vai chegar em você e vai falar assim, eu tô muito mal, desde que fulano terminou comigo, eu não aguento mais viver, eu não tenho mais esperança, tarará, tarará. E se você não estiver preparado para saber que não é só o namoradinho que terminou com ela, e que pode ter muito mais coisas atrás disso, você vai pegar e falar assim, o quê? Ah, bola pra frente, você é nova, vai arrumar mais namorado, e vai falar umas coisas aleatórias que vai deixar ela mal. Entendeu? Porque pra ela precisa ouvir assim, calma, vai ficar tudo bem. O namoradinho passou, não sei o quê, sei lá. A gente quer ter um conforto ali, porque a gente acha que é aquilo que vai suprir as nossas necessidades naquele momento. Só que a gente não enxerga que abaixo daquilo ali tem mais coisa, entendeu? E a gente precisa enxergar. Só que uma coisa é assim, o que vai fazer a gente enxergar a raiz do problema? Um profissional. Então é aí que você, amigo, vai ter que entrar, aproximar, ouvir para você orientar essa pessoa a procurar um profissional, tá? Eu acho que eu falei tudo. Resumindo, você que não passa por isso, não julga. Você que não passa por isso, mas entende que é uma doença, vamos tentar ajudar e orientar a procurar um profissional sempre. Agora, vamos falar com você que passa por isso. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo? Vai. Mas é que eu preciso falar sobre isso. Porque eu queria muito falar sobre isso. Eu sempre quis falar sobre isso. Porque eu sempre falei, eu quero criar um canal para ajudar as pessoas. Eu vejo que muita gente tá nesse meio, tem uma voz, uma visibilidade muito grande e não sabe como usar isso. Eu sei que eu não tenho uma visibilidade grande. Eu sou mais uma pessoa que está tentando nesse mundo ajudar pessoas. E eu sei que
algumas pessoas, até que eu conheço, é capaz de ver esse vídeo. E eu sei que passam por isso. Então eu acho que possa tocar teu coração, tá? Esse vídeo eu confesso que eu acho que eu vou fazer um pouco pra mim, um pouco pra você. Agora que eu vou falar. Então vamos lá, você que passa por isso. Você que tem pensamento constantemente de desistência, de eu entendo a sua dor. Vou falar uma frase que eu acabei de falar no começo do vídeo. Ela é um pouco clichê sim, mas é real, tá? Eu falo por mim. Vai passar. Demora. Demora. É uma luta constante. Mas você precisa aceitar entrar na batalha. Só que você já tá numa batalha. Só que você tá sem força. Por isso você quer desistir. E como você encontra essa força? Primeiro, se permitindo ser forte. Ai, Ana, mas como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, procure um profissional. Eu sei que eu acabei de falar agora para um amigo te ajudar. E tudo bem, se você tem seu amigo de confiança, converse com ele. Se você tem um familiar, se você tem... Mas assim, ter familiares que apoiam, ter amigos que apoiam, deve ser incrível. É incrível, né? Mas só existe 2 pessoas nessa situação que vão te ajudar. Primeiro de todas elas é você mesmo. E segundo é um profissional. Só que é o que eu falei pra vocês. Não tem como você se ajudar sozinho no momento que você tá. Eu, na adolescência, passei por uma fase complicada e comecei um tratamento com um profissional porque um amigo me levou esse profissional. Eu fui meio que contra a minha vontade e ao mesmo tempo com medo, porque eu tinha mais medo do que falta de vontade. Porque eu queria ajuda, mas eu tinha medo. Porque eu achava que era coisa de gente louca. E não é. Eu acho que louco é aquele que pensa que é louco. Quem vai nesses lugares, né? Assim. Não querendo julgar a gente, só pra descontrair um pouquinho. Pra não ficar sério, um vídeo. Só que me fez bem, sabe? Aí eu comecei o tratamento com um psicólogo e acabei abandonando, porque eu achei que eu dava conta sozinha. Eis que eu fiz aquela famosa coisa, empurrar a poeira debaixo do tapete. Sabe quando você vai limpar a casa, erga o tapetinho, joga lá debaixo? Pois é, eu achei que estava bem. Até que depois de um certo período, eu tirei a sujeira debaixo do tapete e voltou com muito mais força. Não é que voltou, é que sempre esteve ali. Eu não tinha me curado. Eu só tinha escondido de mim mesma. E a gente não esconde nada da gente, sabe? Então, assim, você precisa de um profissional para te ajudar. E não entre em desespero. Você não precisa desistir. Você tem uma vida incrível pela frente. Não deixa a dor te cegar. Porque tudo isso que você está vendo agora, você está vendo com os olhos da dor, do desespero, do sofrimento. E não é com seus olhos. A dor, ela nos cega de uma forma que a gente só vê, perdão da palavra, desgraça. Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que a palavra é propícia para isso. A gente só vê isso, sabe? A gente só vê o lado ruim das pessoas, a gente só vê... O ser humano é ruim mesmo, gente. Isso é fato, assim. Tem muito ser humano ruim, só que a gente só vê o lado ruim. Só que todo ser humano tem um lado bom. Sabe, por incrível que a gente pense, não é o pior ser humano do mundo, mas ele tem um lado bom. E quando a gente tá nessa fase, a gente vê só o lado ruim, principalmente da gente. Não deixa a dor te cegar, pelo amor de Deus, você não precisa desistir. É tão clichê a gente ouvir, ai, você é muito mais forte do que imagina, você precisa, a sua vida tem valor e essas coisas, sendo que ninguém tá sentindo o que a gente tá sentindo. Mas quem passou por isso, pode dizer pra você. Quem passou e hoje está bem, ou pode estar ainda lutando, mas está melhor, está melhorando, pode dizer pra você essas coisas. Porque essa pessoa sabe. Essa pessoa já passou pelo que você está passando. Quem nunca passou a falar isso pra você, tudo bem você duvidar, tá? Mas quem já passou, escuta.
Só que assim, não tenha medo de procurar ajuda. Porque se você quiser buscar sozinho, é muito mais difícil. Porque o problema está em você. E é difícil a gente se curar sozinho. Eu comecei a buscar autoconhecimento, comecei a buscar tudo que falava assim que era para melhorar, se auto-melhorar, se autoconhecer, se autoajudar. Eu fui procurar. Só que eu abri vários caminhos. E eu entrava em um e eu voltava, eu entrava em outro e eu voltava, eu entrava em outro e eu voltava. E de repente eu me via no mesmo lugar e sentindo aquelas mesmas dor, aqueles mesmos pensamentos, aquelas mesmas coisas. E eu ficava assim, ah, meu Deus, mas eu tenho tudo. Aí as pessoas vinham em mim e falavam assim, ah, mas é falta de Deus, é falta de ir pra igreja. E eu queria esfregar na cara das pessoas que eu tinha Deus comigo, porque eu sentia Deus, porque eu ouvia Deus. Eu não sei da tua fé, da tua crença, sabe? Porque às vezes eu tô falando de Deus e você pode não acreditar em Deus. E tá tudo bem se você não acredita em Deus. Porque ninguém é obrigado a acreditar em nada, sabe? Só que eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus e eu acho que a gente... Enfim, não vou influenciar ninguém a nada, não vou falar ninguém a nada, eu tenho a minha opinião e sobre isso eu não queria entrar muito em detalhes. Mas assim, eu sabia que eu tinha Deus e eu não precisava provar pra ninguém, porque eu tinha certeza que Ele estava comigo. Como eu disse agora no começo do vídeo, Ele me salvou muitas vezes. Ele nunca desistiu de mim, até quando eu duvidei e desisti dele, sabe? Ele sempre esteve ali comigo e eu não tinha mais por que provar isso pra ninguém. Tanto é que hoje, quando eles começam a falar assim, ah, é falta de Deus, você não tem Deus, eu viro as costas e dou risada. E eu falo assim, que eu junto na mão de Deus e saio dando risada, sabe? Eu sou muito dessas. Então, assim, eu tinha vários caminhos e eu me questionava. Foi quando eu peguei e decidi... Uma pessoa falou pra mim assim antes, né? Acho que você tá com depressão. E eu peguei, na hora, eu peguei e falei, ah, eu não tô com depressão. Imagina, não tô. Tanto é que não, eu não fui diagnosticada com depressão, tá? Não fui diagnosticada. Fui diagnosticada com outra coisa, mas não fui diagnosticada com depressão. Não queria entrar muito nesse detalhe, tá, gente? Porque é uma coisa muito pessoal. Mas tá tudo bem já. Tô cuidando disso. Eu era muito ansiosa. Então eu me permiti voltar novamente a procurar ajuda de um profissional. Encontrei uma profissional maravilhosa. Que olha, gente, eu tenho muito a agradecer ela. Não sei se ela vai ver esse vídeo, porque ele é muito corrido, mas se ela ver, olha, muito obrigada, tá bom? E aí foi assim, eu tinha todos os caminhos, cheguei nela e falei assim, olha, conheço, sei disso, procurei isso, fiz isso, e a minha vida tá isso. E ela pegou e falou assim, vamos lá, vamos junto. Então assim, ela pegou na minha mão e a gente tá indo, junto. E é aquela história, quando você procura um profissional, você sai do lugar. E quando você sai do lugar e você começa a andar, cara, a tua vida toma uma perspectiva de vida totalmente diferente. E você começa a expandir os seus pensamentos e começa a mudar. E você começa a enxergar que a sua vida não é a sua dor. E você sabe que a sua vida não é a sua dor, só que a dor não te dá alternativa. Ela acha que é só ela. E assim, eu confesso pra você que às vezes vem um pensamento de querer desistir, de querer pôr um fim. E às vezes eu penso, eu me vejo numa saída que eu falo assim, meu Deus, eu tenho que morrer agora, porque senão não vai dar mais. Só que daí eu lembro de tudo que eu aprendi, de tudo que a psicóloga fala pra mim e de tudo que eu passei até agora. Eu falo, isso é a dor querendo tomar conta de mim. E não, eu não tenho que desistir. Olha tudo que eu enfrentei até agora. Quando você não estiver em crise, em desespero, com a dor tomando conta de você, porque assim, normalmente a gente tem o nosso momento em que a gente está bem, em que a dor não está tomando conta. Dá uma respirada funda e tenta ver tudo que você superou. Faz um teste, escreve no papel só as coisas boas, tá? Não foca nas ruins. Se as coisas ruins virem, você para de escrever. Para de escrever, vai tomar uma água, vai ouvir uma música, vai fazer outra coisa, tá? Não deixa as coisas ruins vir aqui pra você começar a escrever. Não escreve coisa ruim. Não escreve coisa ruim. Se vir coisa ruim, você sai. Porque a mente é um veneno. E o que faz a gente ficar mal é a mente que sabota a gente. Então, não escreve coisa ruim. Escreve coisa boa. Tipo, o que você fez de bom? O que você conseguiu de bom? Seja assim, eu tirei um 10 na escola. Seja coisa assim, boba. Assim, não boba, né? Que é uma coisa boa tirar 10 da escola. Mas que pra você, num momento de dor, é boba. Porque você queria estar bem. Mas pode ser assim, hoje eu dei um sorriso. Hoje tal coisa me fez me sentir bem. Estou bem hoje. Enfim, coloque a coisa assim, positiva. Mude aquela coisa
que é negativa na sua vida e torne ela positiva. Eu sei que vai ser difícil no começo. Às vezes você vai escrever uma coisa, às vezes você vai escrever duas, às vezes você vai escrever três. Mas vai tentando mudar isso que você está sentindo, mudar essa dor. Anota tudo que te fez bem. Nem existe com uma palavra. Pega um caderninho, secretinho, escreve lá. Só nunca escreva coisa ruim. Se acontecer alguma coisa ruim, você quer escrever coisa ruim, escreve ao contrário. Ai, Ana, porque eu vou mentir? Não, vai enganar a sua mente. E, gente, por favor, não desiste. Não desiste. É sério. Vai passar. Sempre que vier pensamento ruim, coloca uma música que você goste. Não coloque música que vai te afundar. Porque eu sei, eu passei por isso. A gente tem mania de se afundar mais. Porque a gente acha que a dor vai nos confortar. E não, a dor vai nos destruir. É porque a dor, ela se torna tão nossa que a gente quer ficar ali com ela. E a gente se sente confortável com ela e a gente vira amiga dela e a gente não precisa dela. Tá? Então, pelo amor de Deus, você é importante sim. Você não precisa procurar a primeira coisa, importância fora. Você não precisa estar assim, mas a minha mãe não liga pra mim. Mas o meu pai não liga pra mim. Não, deixa eles, tá? Se eles não ligam pra você agora, é porque eles não reconhecem o seu valor. E se eles não reconhecem o seu valor, eles nem merecem você. Eu falei uma coisa um pouco pesada agora. Mas tá tudo bem. Agora, sabe quem precisa reconhecer o seu valor e merecer o seu valor? Você. Porque quem tá com a gente mesmo 24 horas por dia é a gente. E nem sempre a gente tá com a gente. Eu falei isso esses dias e deram muita risada na minha cara, mas é muita verdade. Porque a gente tá com a gente, sim. A gente vive com a gente. Só que você já parou pra se elogiar? Pra se agradecer? A gente só julga nós mesmos. Principalmente quando a gente tá nessa fase de dor. Então você tem que ter valor pra você. Você tem que se orgulhar de você. E você tem que estar bem por você, porque a vida é sua. Tá bom? Promete pra mim que vai continuar vivo e que você vai superar essa dor, tá bom? E procure um profissional. Não desiste. Você é muito importante. Gente, desculpa. Qualquer coisa, se eu passei alguma mensagem errada. Se eu fui e voltei várias vezes, mas é que às vezes eu preciso entrar em outros assuntos pra tentar expressar o que eu quero dizer. Eu espero ter ajudado vocês de coração. E, por favor, gente, fiquem bem, tá bom? Se quiserem conversar comigo, eu tô aqui. Beijo no coração de vocês. Desculpa pelo vídeo longo. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma e que eu tenha passado a mensagem que eu quis passar, tá bom?